A paz. Hoje nós vamos ler o texto da Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 2:16. A minha versão é NVT. Assim Deus mostra do céu a ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem culpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente foi obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desagradáveis, degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus o entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam-se desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos os castigos que mereciam. Uma vez que consideravam que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Espalharam colunas, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecer os pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabe que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica a mesma coisa. E sabendo que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas, uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele trará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos que pecaram, estando sob a lei de Deus, de acordo com ela, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei.
é que nos torna justo aos olhos de Deus. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que não estão agindo corretamente. Ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgará os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anunciam. Amém? Então, bom, o começo desse texto eu acho que é o mais famoso para a gente pensar em termos. A gente usa muito esse texto para falar sobre a revelação de Deus. Então, eu queria começar pensando nessa questão da revelação de Deus para nós, né? Eu acho interessante essa passagem que ele fala da ira, né? Começa falando da ira, do pecado e da falta de desculpa. Isso eu acho bem interessante. Tornou-os indesculpáveis. Por que que eles são indesculpáveis? Porque eles conhecem a Deus. E quem são eles? Podem abrir aí o microfone e falar aí. Não paralisem, não. Quem são eles que ele fala aí? Indesculpáveis. Aqui eu penso que seja tanto os romanos como os gentios Todo no mundo, texto, todo mundo, todo né? mundo. Ninguém, nenhum de nós, em nenhuma época, pode dizer assim, ah, mas eu pequei na ignorância, pequei enquanto não sabia, né? Não, a gente faz, mesmo sabendo da existência de Deus, a gente peca, né? Ainda, agora ainda é pior, mas a gente tinha, quando estávamos distante de Deus, vamos dizer assim, nós entrávamos nesse lugar do pecado com grande tranquilidade. E qual é esse lugar do pecado? Perdão, deixa eu terminar. Entrávamos nesse lugar do pecado com grande tranquilidade, mesmo sabendo da existência de Deus. Por que que sabíamos? E aí o texto vai dizer, porque a própria natureza revela que há um Criador, né? O final do texto vai até ampliar isso, né? Se lá é a natureza, no final do texto, lá no 16 do 2, ele vai falar que também é essa lei que habita internamente em nós, né? Mas, voltando então à pergunta, por que que então a gente peca? Ou o que é esse pecado? A desobediência? Desobediência. O que é essa desobediência? Vamos falar assim, tentar falar na nossa de uma maneira mais objetiva dentro da raça humana. O que foi, por exemplo, o pecado de Adão e Eva? Aqui é aquela Qual foi a desobediência? Querer ser igual a Deus, né? Querer substituir, querer viver por si mesmo. Eu acho que é isso que a gente faz o tempo inteiro, né? Tenta se desvencilhar, se desvencilhar de Autonomia. Deus, dar uma Autonomia, né? Isso é exatamente isso. autonomia. Esse aí que é o nosso pecado, gente. É esse aí. O nosso pecado é esse nosso Deus, deixa que nesse lugar aqui eu mando bem. O senhor pode ficar na sua aí, eu sei que o senhor tem muito trabalho. Nesse lugar aqui, eu sou boa, eu sou, né, forte, eu sou né? E aí Hum, esse é o nosso ponto principal. Se a gente não entender esse ponto, que nós todos estamos sujeitos a isso,
A gente vai ver a caricatura que Paulo faz no texto como um peso de julgamento da lei. Né? A segunda parte desse texto, que é uma parte muito difícil, porque vai falar sobre a homossexualidade com muita clareza, que é um tema sensível, hoje então, muito sensível, né? Porque a gente vê hoje isso muito claramente, muito abertamente essa questão, e Paulo a trata aqui de uma maneira como se fosse o extremo desse sentimento de autonomia, né? A gente vai olhar e vai falar, esse texto está falando sobre homossexualidade. Não, esse texto está falando sobre o pecado de todos nós. A busca pela autonomia de todos nós. Só que como é que Paulo vai construindo esse texto? Ele vai pegar essa questão até então eles, e aí esse eles somos nós, tá? Não são eles lá, somos todos nós, distantes de Deus. Quando nós estávamos distantes de Deus, se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos fazer as coisas mais assim atrozes nesse sentido diante de Deus. E o que seria essas coisas atrozes? Seria a mudança do que a criação foi feita, transformar aquilo que a criação foi feita em algo abominável para Deus. Você está falando que os homossexuais são abomináveis para Deus? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o nosso pecado é abominável para Deus, né? E nós vamos transformando esse nosso desejo ardente, porque é o nosso desejo ardente que nos leva para esse lugar, né? E aí esse desejo ardente ele vai se transformar. Olha, quer ver um pecado que eu tenho sentido muito em mim ultimamente? E é um pecado de desobediência muito grande, é sempre suprir o meu desejo por aquilo que eu quero comer. É um pecado isso. Isso é abominável perante Deus. Tem nome esse pecado, né? E eu luto com ele todos os dias. Aí, como o texto está falando de sexualidade, eu me coloco no lugar de santa, obesa, uma santa obesa, e julgo aquele que o texto está falando. É desse lugar que a gente precisa sair nesse texto. A gente precisa chegar, por isso que eu falei com vocês brincando no começo, que a gente não dá para ler Romanos 1 a partir do 18, 19, sem a gente ler até o 2,16. Não dá. Porque eu nem quero gastar tanto tempo, a gente pode gastar tempo com esse texto de 18 ao final do 1, mas a gente já conhece esse texto. E a gente já viu muito sobre esse texto. E a gente se colocou num lugar muito de julgamento nesse texto. E não é esse lugar que Paulo quer levar a gente, né? Por isso que é importante a gente já continuar. Eu gosto na NVT, se alguém tiver outra versão, pode até ler para ver como é que tá, mas eu gosto na NVT quando ele começa o 2 assim. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Ô, Edith, antes da gente entrar, desculpa te cortar, mas você pode rever comigo o 24, por favor? Vamos lá. O que você tá? Lê o 24 aí para mim. Na minha versão fala, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, tararararará. Depois ele fala de novo no 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Luz, please. Eu vou usar o meu exemplo, porque eu acho que é mais, que eu fico mais tranquila do que usar o exemplo do outro, né? A compulsão, por exemplo, alimentar, é um desejo vergonhoso. É um desejo daquele que não consegue parar com aquilo que lhe dá prazer. A questão sexual é a mesma coisa. Alguém que não consegue parar com aquilo que lhe dá prazer. Não, o que eu estou aqui querendo, assim, por isso Deus os entregou. É isso que eu
quero É, que a tá bom, gente dê uma você quer conversada. ficar nesse lugar? Tá por sua conta, então. É isso. Você quer ficar nesse lugar? Nesse lugar que você quer ficar? Tá por sua conta, então. Então tá bom. Então faz o que você quer. Eu fiz uma anotação aqui que ele fala que Deus permite que as pessoas sigam o caminho que escolheu. É que nem um pai vai falar assim: olha, não mexe no fogo que você vai queimar. Aí a criança fica pertinho. Fala assim, eu já disse para você não mexer, aí você vai queimar. Aí chega uma hora e fala assim: vou deixar. Aí a pessoa vai lá no fogo e queima, né? Aí quando cai, ai, doeu. Fala assim, eu não disse que ia queimar, né? Mas Deus não abandonou, porque Deus estava ali do lado, o pai estava ali do lado, para quando ele se queimasse, né, o pai pudesse socorrer. Então, quando eu li, tanto é que quando eu estava lendo também, eu percebi esse Deus entregou 3 vezes a isso, né? E achei interessante que Deus não faça ninguém obedecer o Senhor. Ele não Uhum, quer ninguém seja escravizado ao, a ele, mas que a gente entenda o que ele quer conosco, né? Então ele em algum momento ele permite que algumas coisas aconteçam, né? Porque ele está avisando, né? Que ele não está avisando aqui toda hora, está avisando. Mas as pessoas estavam fazendo. Aí Deus falou assim, ah, tá, então faz, né? Vai lá e faz. E a pessoa foi lá e fez e pronto. Aí viu que não era bom. É que nem o filho pródigo. Ah, eu quero ir embora. Me dá tudo. O pai não ficou assim, ah, não vai, não vai. Vai, você quer ir embora? Então vai. E o que aconteceu lá? Né? Ele voltou. é, E a, a, voltou mais arrependido. a Esther falou uma coisa aqui no chat que eu achei bem bacana. A Esther falou assim: estou entregue ao meu próprio desejo. Ela colocou, mas no começo ela falou assim: o desejo por algo é tão forte que eu não posso viver sem isso. Desculpa, mas isso faz. Vocês não ouvem isso? Isso faz parte da É, minha identidade. Eu não posso negar a minha identidade. É um desejo tão forte que eu não consigo resistir, né? E é nisso que então eu coloco as coisas, o desejo, aquilo que eu desejo. No meu caso, eu estou usando o meu exemplo para ficar mais evidente que eu tô no grupo dos pecadores. Porque eu gosto que depois o grupo dos pecadores a gente entra na misericórdia, mas por hoje eu vou ficar no lugar de pecadora, né? Você transforma aquilo que você não pode viver sem coisas criadas, isso é a fala da Esther, viu, gente? Não é a minha, não. Coisas criadas no lugar de Deus, né? Hum, Então, eu não posso viver sem isso. Eu não tenho minha identidade. Eu ouço muito isso. Eu não tenho a minha identidade se eu não tiver isso, né? E aí é esse desejo ardente, impossível de eu dominar, que me afasta de Deus, porque eu sei que aquele lugar é o lugar do pecado, né? E eu não tenho dificuldade em dizer que a minha obesidade é um lugar de pecado, e é um lugar que eu dependo imensamente da graça de Deus. Assim como eu sei que tem gente que tem compulsão por drogas. Eu sei que é duro, é duro. Eu sei que tem gente que tem compulsão sexual, homossexualidade, prostituição, lascívia, né? Arrogância. Tem gente que não vive sem a sua arrogância. Tem gente que não vive sem estar num pedestal. Não tem? Tem gente que não vive sem, sei lá o que mais. Vocês podiam sem fazer fofoca. Sem sem fazer fazer fofoca, né? Eu fofoca, achei tão interessante Paulo falar que fica, sem fazer é, fofoca, sem se que sentir destrói, superior, né? sem se sentir Destrói a superior vida ao das outro, pessoas. né? E a graça de Deus é que Paulo fala isso com muita clareza, né? Talvez o texto que Paulo usa, a questão da homossexualidade, ou não é nem da homossexualidade, mas a sexualidade torta, né? Porque ele vai falar também das mulheres que deixaram o uso natural, né, da sua sexualidade para tratar de um uso contrário ao que é da natureza, né? Você vê, há uma questão aí também forte, né, da questão sexual. Mas é nisso, é nesse desejo que é insano
e que não é saciado. Esse aí é o nosso pecado. E todos nós temos esse desejo. E a gente pode julgar. Eu acho que quando a gente expõe com clareza isso para nós mesmos, é vergonhoso. E nós mesmos nos sentimos constrangidos. E esse processo de constrangimento é que nos leva à dependência de Deus, à volta, ao caminho de volta, né? Eu acho interessante que na igreja, muitas vezes, a gente quer nos colocar nesse pedestal de tranquilidade, de mulher de oração, ali é onde é confortável para mim, né? Uma mulher de oração, uma mulher de leitura da palavra. Esse lugar é muito confortável, né? E a gente ainda faz doer, né? Oh, sim, faz cara de santo. Eu sou boa atriz, fazer cara de santa, né? Mas a gente sabe das nossas lutas interiores. A gente sabe do ódio que a gente tem, o desejo de consumir o outro, muitas vezes. Cada um tem o seu, cada um tem o seu pecado. E a gente sabe que a gente luta com ele há muitos anos, todos nós, né? Com a soberba. Fala, Mara, você está com uma vontade de falar? Não, não tô. Né? E chega uma hora, como é que Deus vai lutar contra uma pessoa que deseja aquilo ardentemente? Como é que Deus vai lutar contra esse desejo desregrado que entrou no nosso meio por conta do pecado? Essa potencialização do prazer, o hedonismo, eu. Será que nós vimos isso na nossa sociedade? Hoje é o extremo, né, da nossa sociedade. Mas não é só hoje, sempre foi assim, né? Um homem que busca o prazer pelo prazer, o prazer pelo prazer, e por mais. Irmãs, só o filho pródigo só volta para a casa do pai porque ele lembra o que é a casa do pai. Muitos que não lembram qual é a casa do pai continuam lá até morrer, comendo bolota de porco e achando que a vida é isso mesmo, que não tem mais nada depois daqui, que eu morri e acabou, então eu tenho que buscar mais prazer e mais prazer. As pessoas, por exemplo, os adictos ou os dependentes químicos, que são assim, as aberrações mais forte no sentido de buscar a Uhum. morte, né? Porque é uma coisa, todos nós estamos, né, que buscamos o prazer, nós estamos buscando a morte, mas o adicto ele vai até que ele chega na overdose. Até que ele, quanta gente, a gente já ouviu artistas famosos, pessoas que tinham dons e talentos incríveis, cantoras, cantores, né? Aí vão pela busca do prazer, do prazer, do prazer, do prazer. Mas qual é o prazer? O meu prazer, por exemplo, da comida, ele acaba 2 minutos depois, assim que eu comi, né? Mas o efeito dele está aqui no meu corpo. E por isso que Paulo depois vai falar, mortificai o vosso corpo, né? O seu desejo. Isso não é para que a gente pare de sentir prazer. Não é essa a fala aí. A fala aí é quem é o seu Deus, quem está no lugar de Deus para você, no momento que você está fazendo isso. Né? Eu posso falar que Claro, nesse momento da separação, só uma pergunta, nesse momento da separação de Deus com o homem, quando o homem desobedeceu e pecou, esse espaço ele ficou vazio e nós procuramos preencher esse espaço com essas futilidades que não preenchem, mas só nos levam cada vez mais para baixo? e percebe que todo prazer é efêmero, ele é fugaz, ele passa assim, ó. O prazer sexual mesmo é um prazer. O francês usa para orgasmo pequena morte, porque vai, acabou. É um prazer fugaz, né? Mas não é de Deus isso, não é? Não, tem a maneira do prazer dentro do que ele foi criado, dentro do propósito da criação. Ela é perfeita, ela é perfeita.
Deus não quer nos privar de nenhum prazer, não é isso, né? A Bíblia está cansada de falar para comer, beber, regozijar, né? A Bíblia tem a questão do marido, da mulher, casados, tem a relação de prazer. O problema é colocar isso no lugar de Deus. Aí eu acho que é o centro da coisa. É buscar esse prazer, porque não encontra prazer em Deus, né? E tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada com isso. A gente precisa se corrigir nisso. Eu preciso me corrigir nisso, né? Fácil, né? Esse texto? Bem Nossa. simples, para terça-feira de manhã com frio, né? Por E, isso que eu. e, o- e- e o texto fala que Deus deixa muito claro a evidência dele, né? Como ele existe. As pessoas veem, né? Algumas coisas. Eu estava até pensando de quanto eu estava lendo aqui. A gente fala sobre uma fonte de energia, né? A gente sabe que existe, o pessoal sabe que existe algo, mas não define esse algo como Deus. É mais fácil falar sobre uma energia cósmica, uma potencialidade, né? Para tudo que existe, quando a gente começa a falar sobre a origem do universo, né? Uma grande explosão, né? Um acúmulo de energias, né? Mas então as pessoas têm o conhecimento que existe algo, mas não conseguem definir esse algo, né, como Deus, né? Começa a usar de forma científica. Até podem achar que. Agora, se existe essa força, né? Uhum. Vamos imaginar que a gente não fosse cristã, não fosse, né? Mas se a gente vê na natureza que existiu uma força propulsora, se matematicamente é impossível que esse universo veio do nada, é impossível, matematicamente impossível, dentro da ciência é impossível essa afirmação. Então, esse universo veio de um ser criador. E esse ser criador se revela através do próprio universo, né? Se ele se revela e a história revelada dele nos mostra como vai funcionar e que eu sei que existe uma eternidade para eu viver, por que que eu falo não? Essas são os contrastes das mentiras de Satanás. Não, não existe nada depois da morte. Você pode viver aqui, porque se você não buscar o prazer aqui, na morte não tem prazer, né? Acabou. Ali acabou, né? E é isso que as pessoas buscam, né? É isso. É que nós buscamos. As pessoas ficam distante de mim, né? É isso que nós buscamos. E a luta nossa com isso é muito grande. E só existe um lugar que a gente resolve essa luta. É na cruz, né? Paulo vai chegar a isso mais adiante, mas é na cruz. Não é na minha força, não é na minha capacidade intelectual de ler a situação, não é na cruz, mortificando-vos, né? Sejam fiéis até a cruz, tome sobre si a sua própria cruz e siga-me, né? Está falando dessa questão, dessa questão, né? Domingo, a mensagem da igreja, ele teve uma fala muito importante, né, que eu achei muito, assim, pertinente. E a pastora falou assim, de Gênesis a Apocalipse, todos caíram. O único que permaneceu em pé foi Jesus Cristo. É, é isso, é isso. O bom lugar que Paulo nos coloca aí é no lugar de que todos pecaram. A gente fala isso com tranquilidade, não, todos somos pecadores, mas a gente ameniza para a gente, eu já cansei de dizer isso. A gente, quando vai falar de pecado próprio, a gente não quer falar dos nossos pecados verdadeiros. A gente fala que a gente fica irado no trânsito, porque é um pecado menor, é um pecado mais leve. Né? Quem que quer falar que tem problema com sérios de dominação, de domínio próprio? A gente não quer falar isso, a gente quer falar que, não, eu sou pecador sim, então, porque eu às vezes fico com raiva do meu marido, mas depois o Senhor me constrange e eu volto nesse lugar de mulher submissa e obediente. A gente sabe que não é isso. A gente adora coisas, adora pessoas, coloca no lugar de Deus.
Agora, o bom, eu gosto. Agora, vou usar outra frase da Esther, que eu gosto muito. Até que a Esther fala essa frase e o jeito que ela fala me toca. Até que Deus tira esses deuses de nós, né? E quando Deus tira esses deuses de nós, aquele deusinho da nossa vida, aí a gente entra no processo de tomar a cruz, porque aí a gente vê que a gente não, aquilo não era suficiente, né? A gente faz isso com pessoas, a gente faz isso com coisas. Será que às vezes a gente é tirado alguma coisa? Às vezes a gente faz isso com a saúde, às vezes é tirado de nós. Tirado de nós por quê? Para que a gente chegue até que a gente chegue diante de Deus. Né? Esse momento é um momento de oportunidade. A soberania de Deus é uma oportunidade que nos é dada para a gente sair do lugar. O filho tá com crise, o filho é o seu Deus, Deus quebra o seu Deusinho, aí você tem que olhar não para o filho, você tem que olhar para você, porque você estava num lugar de adorar o filho. O corpo é um ídolo, então Deus quebra o corpo para que você reconheça a glória dele, né? Quando vem uma grande desilusão, quando vem uma notícia muito forte, que a gente fala assim, agora eu não vou resistir, eu vou sucumbir. É nessa hora que a gente percebe quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, nossos deusinhos, né? Aqueles que nós colocamos no lugar de Deus. E aí o Senhor fala, bom, agora que você entrou nesse lugar, é igual o Pedro, afundando no barco. Pedro todo soberbo, né? Se é o senhor mesmo, manda eu ir aí. Então vem. Tá, eu desço do barco. Pode deixar. Até que Pedro olha e vê no meio do mar e fala assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como eu me meti nisso? E aí vem a figura do Senhor. Tem problema não, olha para mim, dá a mão aqui, eu te levo de volta para o bar, né? Senhor, agora essa doença, Senhor, agora esse problema, Senhor, e agora? E aí eu saio daquele lugar. O que a gente disse mesmo que era o pecado no começo? O que a Mara disse tão bem que era o pecado no começo? Fala, Mara. Querer ser autônomo, né? Querer se livrar de Deus, na verdade. É isso. E aí, quando a gente está nesse lugar de dor, o que a gente faz? Se agarra a Deus. Paizinho, paizinho, vem cá. Né? E aí, como disse a Edna, ele vem de novo, né? Ele nos acolhe e fala: vamos lá, Edith, de novo, vamos começar a fazer regime de novo, vamos começar a cuidar da comida de novo, vamos tocar assim, né? Aí você vê lá no versículo 4 e 5 que ele fala que Deus é bondoso, tolerante, Paciência. paciente. Comigo, eu mesmo não tenho paciência comigo, Mas mas Deus Deus tem. tem. Ai, ai. Eu não sei se com vocês que eu tenho um sentimento de culpa, na verdade, por esses pecados que eu não conto para ninguém. Isso me dá culpa. Porque essas outras coisas, assim, né? Brigar com meu marido, todo dia eu brigo com ele na cozinha. Então, isso não me gera. Não dá. Eu não sei se a palavra é culpa que eu quero dizer, mas assim, aquilo que me faz realmente falar, putz, eu não acredito que eu fiz isso de novo, eu não estou acreditando que eu fiz. Por quê? Porque, na verdade, a minha. Lá no meu íntimo, eu acho que eu vou conseguir não fazer, não pecar. Não é? A gente olha para o pecado e fala, não, não é possível, eu não vou mais fazer isso, não vou mais. E aí, a hora que você faz de novo, isso gera um sentimento em você que é de dizer Deus, né? E pôr a cara no chão e falar, Deus, estou aqui outra vez. E esses outros aqui, você fala,
Não é nada, não. Isso não é Eu, nada, eu não. acho que eu Mas, entendo o que você fala quando você fala culpa, né? Não é bem, não é só a culpa, é, né? É um lugar de culpa que você não entrega a Deus, né? Porque quando você faz alguma coisa com o marido, alguma coisa, você fala, Senhor, puxa vida, vem cá. Você tem como se reconciliar, né? Você pede perdão, você tem como se reconciliar. Mas é o tipo de pecado que você tem que entrar diante de Deus e falando, olha, eu falei de novo fiz de e, novo. e eu acho que eu não tenho mais como me reconciliar porque eu tô com vergonha, É, eu estou com né? vergonha, isso gera vergonha. E aquele sentimento de dizer, é assim, eu não vou conseguir sair disso, né? Não é Não, possível. e aí Deus vem e fala, peraí, calma, vamos devagar, vamos de Eu me, novo. eu me lembro de uma situação com meu marido que ele falava que eu fazia essas besteiras de vez em quando, viu, Mara? Aí ele fala, uma Ah, não vez acredito, não, não acredito. Aí tá. Aí ele pegava e falou assim: você faz as coisas e você não me pede desculpa. Você não me... ele foi forte comigo, sabe? Eu falei assim: mas você já percebe que quando eu faço alguma coisa errada, em algumas delas eu não volto a fazer de novo, porque aquilo me dói tanto que eu falei assim: Senhor, agora é com você. Eu não quero fazer mais, mas depende da sua atuação em minha vida, né? Aí ele pegou em minha cara, é mesmo, agora que eu percebi, né? Porque dói muito, dói na gente. Você fica devastado com algumas situações dessa, né? Mas aí eu comecei a perceber que quando existe uma entrega, olha, não posso sozinha, não consigo sozinha, né? E aí eu comecei a trabalhar no meu coração esse tipo de atitude que me deixava fragilizada, de envergonhada diante do meu marido, né? É claro que eu continuava fazendo algumas coisas erradas, né? Até o fim da vida dele, sempre fazia algumas baboseiras. Mas geralmente eu conseguia controlar porque estava na dependência de Deus e não fazer mais. É, a Esther Uhum. falou aqui também, legal, é, cair, a gente cai sozinha, porque sempre eu acho, né, que posso não pecar sem depender de Deus. Na verdade, eu coloco o pecado no lugarzinho de estimação e digo, eu vou lidar com ele. Só que não. Aí ela brincou e falou, eu tô falando de mim, tá? É meio isso, é bem isso. Né? Hum, então tá Por isso bem. que é legal quando Paulo volta, né? Esse primeiro versículo, quem que está com uma tradução diferente da NVT ali? Leia para mim o versículo 1, capítulo 2. Tem alguém que está com uma tradução diferente da NVT? A minha é NVI, mas eu acho que é muito parecido, né? Eu acho que não sei se Lê faz aí diferença. para a gente. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. É isso. Edna, agora é com você. Vou entrar aqui e já volto. Tá bom, então. Então vamos lá. Então vamos continuar, meninas, com relação a esse julgamento. O que vocês podem falar em relação a esse versículo? Acho que a gente Hein? está fazendo aquilo que a gente já falou aqui, né? A gente está o tempo inteiro julgando os outros em cima de coisas que a gente não, simplesmente a gente faz igual ou pior, mas a gente se vê no direito de julgar, né? Você acha que você. Hum. Então, e a gente percebe que ele falou que Deus, ele é bondoso, ele é tolerante, só que a gente não vê, não sente isso, né? Não vê essa bondade, essa tolerância, a gente sente mais a cobrança, né? Fiz de novo, mas Deus sempre está sendo tolerante, bondoso, compreensível, porque sabe que uma hora a coisa vai acontecer, não é, Adriana? É, bom dia, menina, tudo bem? Hum. Bem, Na verdade, a gente olha o evangelho não como um espelho. Um espelho você se reflete nele, né? A gente olha muito mais como janela. Porque aí eu leio a palavra e aponto para o outro. O tempo todo, quando a gente muitas vezes lê esse versículo, a gente não quer se encaixar, né? A gente quer encaixar o outro.
porque a gente quer ir até a parte do condenar, né? A gente É, só quer aqui, ó. Às vezes você pensa que pode condenar esse indivíduo. A gente sempre para em condenar, né? E não termina, né? Mas é igual a eles e não tem desculpa, né? Então a gente tem. Por quê? Quando a gente lê a palavra, ela tem que ser um estudo para nós, não mais ou menos. Porque a gente tem que ter um hábito de falar, não, o meu não é assim de condenar, não, mas o fulano é. O fulano merece a condenação. e eu percebo que a diferença entre nós e o outro é que às vezes o nosso pecado ele é invisível, porque ele está dentro. E ninguém consegue ver como é do outro, a questão da arrogância, a questão do orgulho, de ser pessoa insolente, de ser uma pessoa, né? Então, essas coisas são visíveis. E aí ele julga que esses pecados são maiores do que o nosso, porque o nosso é invisível. Então, vamos ver essa questão da inveja. Esse dia eu estava falando com uma amiga sobre, de vez em quando, me dá uma invejinha, né? Mas não deixa de ser pecado, né? Não deixa. O diferencial é porque interior é minha, ninguém vê, ninguém sabe que eu estou tendo inveja, né? E aí eu me acho no direito de sentar no meu trono e julgar o outro, porque o outro é o pecado que está sendo visível para todo mundo, não Olá, é? bom dia. Fala, querida Odília. Tudo bem? Tudo É, bem? quando a gente fala em pecado é complicado, né? Porque o pecado é mais fácil quando a gente tá na posição de julgar o outro, né? E aí eu costumo dizer que como é fácil julgar o pecado do outro, né? E então eu costumo dizer isso até na igreja, eu falo que assim. É muito fácil quando nós estamos na outra posição. Então, quando é mais fácil você identificar o pecado no outro do que identificar o seu. É muito fácil você ver o pecado no outro, porque o seu você não consegue ter essa visão tão ampla. Deve ser por isso que quando é, o Senhor ele fala, você vê um cisco no olho do outro, mas não vê a trave no seu olho, né? Engraçado, né? Isso mesmo. A Esther colocou, por isso, deixa eu olhar aqui, Esther. Por isso você é indesculpável quando julga o outro, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. É que nem coloca aqui, né? O texto fala, pois aí se aproxima quando o juízo de Deus se revelará. Onde estava lendo aqui que fala sobre acumular ira, como se acumulasse joias, né? Então fala sobre acúmulo da ira, né, em nossas vidas, né? É, onde está aqui que eu estava lendo? Ai, me perdi. É no 5. Ai, no 5 isso É mesmo, no assim, 5. É. Então, no 6 ele coloca, ele julgará cada um de acordo com seus atos, né? Ele quem julgará? Deus, né? Independente de ele ser um pecado interno, que ninguém vê, ou externo. Dependendo do próprio ato da pessoa em relação àquilo. Então, não existem desculpáveis diante, né? Diante do trono do Senhor. Amém? Alguém gostaria de falar mais uma coisa? Mas ele começa a fazer uma classificação, né, gente? Que classificação ele faz a partir daí? Hein? Ele dará vida eterna àqueles que buscam glória, honra e imortalidade. Mas aqueles que não buscam, o que acontecerá? Tribulação e angústia. Isso, né? E não somos nós, né? Quem vai fazer isso é o Senhor. Porque nós não temos graças a Deus, né? Esse poder de julgar os outros, porque a gente está no mesmo, no mesmo plano, né? De sermos pecadores. Tudo bem?
E E uma porque ele coisa, fala. não, que eu acho interessante também é que é, às vezes acontece alguma coisa na igreja, isso é muito comum nas nossas igrejas, né? De repente, um irmão que cai, alguma coisa que vem a público, que até está escondido, é aquilo que você falou, né? Até estar escondido, todo mundo convive, às vezes até desconfia, acha tal, mas fica todo mundo na sua. A hora que vem a público, aí que, nossa, a casa cai, aquela história toda e papapá. Mas eu acho interessante porque quando Jesus subiu a régua do pecado, por exemplo, Hum, adultério. Adultério na hum, igreja é uma coisa que, nossa, abala as estruturas. Mas quando Jesus subiu a régua, ele não falou que precisava acontecer o ato, né? Você desejar já o homem da sua irmã ou a mulher do seu próximo já é adultério. Só que a gente acha que não, imagina, né? Não, foi só um pensamento, não, eu não tive nada. Mas isso é pecado. Você desejou, você quis, né? Então, assim, eu acho a maneira como nós amenizamos isso para aquilo que a gente faz, e aí, quando acontece com o outro, quando vem à tona, aí você fala, nossa, realmente, né? Ele adulterou, como se a gente não fizesse. E eu estou falando adultério porque é uma coisa que abala, né? Todo mundo fica, nossa, falando. Mas a gente, né? Às vezes eu olho para eu sou apaixonada no Richard Gere. Ainda bem que eu confessei isso para o meu marido, eu já falo isso para ele, que toda vez que o Richard Gere aparece, eu falo, nossa. E eu tento policiar os meus pensamentos, porque, né? Eu falo, gente, que homem lindo, papapá. Então, eu acho que essa é a questão, né? De você julgar o outro, porque às vezes você acha que o que você está fazendo não é pecado, é um pecadinho. O outro é que realmente pecou, né? O problema aqui vai ser o ato, né? É, O ato você confirmado. acha Enquanto que tá tem que acontecer. É, enquanto estiver no mundo da imaginação, tudo bem, né? Mas o que Paulo está falando aqui, que é tudo a mesma coisa, né? Tanto o ato como aquilo que está invisível aos olhos das pessoas. Tudo bem, Edith? exatamente. Tudo bem, já terminei. Ai, Então, a gente está falando sobre as diferenças, né? Entre o pecado, aquele que é pego no ato, no frag, e aquele que você faz e pensa que tudo bem, né? Ninguém viu ainda, ninguém está vendo, né? Eu coloquei a questão da inveja, né? A inveja ninguém vê, mas, gente, a inveja existe. E pode falar que não, mas a inveja, de vez em quando, eu assumi para uma amiga minha, né? Ela ficou até aliviada que ela também falou que ela tinha inveja. Eu assumi que às vezes eu tinha inveja de algumas coisas, né? Quando eu vejo algumas mulheres bonitas, eu tenho inveja daquilo, né? Aí quando eu falei com isso, não, você também tem, eu falei assim, de vez em quando tenho. Aí ela falou assim, nossa, e é uma coisa invisível, mas é um pecado, é uma coisa que não agrada a Deus, né? Então a Mara estava falando sobre essa questão aí do adultério. nós vamos nos enchendo desse pecado, né? E, e aí, quando ninguém vê, eu até falo, né? O Salmo 32, né? Fala quando. 32 ou 37, aquele que. Vamos ver lá. Aquele que tem o seu pecado encoberto por Deus, né? E que é o que se sente confortável, né? Ah, deve ser, viu? É o Porque tem que. 32, ó. Como é É, feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é nada coberto, coberto, não. né? Que fica só entre mim e Deus, né? Esse fica mais tranquilo. Bom, podem continuar, hein? Ai, Vocês estavam indo bem sem mim. Eu estava observando. e aí começa a falar, né, sobre que o juízo virá primeiro para os judeus e depois para os gentios, né? Por que essa fala? Primeiro os judeus e depois os gentios. Por que Paulo fala dessa forma?
É para eu Quem responder ouviu? também? Claro. Porque Jesus veio primeiro dos judeus, né? Foi para eles que foi revelado, né? E depois É. para todos nós, né? Acho que eles têm tanto, porque aqui também o texto depois fala bastante sobre isso, né? Que mesmo para os que não têm a lei, e para os judeus foi dado tudo, né? Foi dado toda pormenorizada, né? A lei e tudo que era para ser feito. Mas ele fala que eles serão julgados porque conhecem, mas os outros serão julgados mesmo sem conhecer a lei, porque tem aquilo que é intrínseco dentro de nós, né? Que já está dentro, que a gente traz, né? Então eu acho que é interessante. Quanto mais se sabe, mais será cobrado. É simples assim, né? Não é tão simples, não. É, na verdade não é nada simples. Eu me lembrei, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei da parábola da vinha, da agricultura, né? Que um foi de manhã, um foi às 9 horas, outro foi meio-dia, né? Mas o pagamento foi o mesmo. E o meu pai, ele gostava muito do salmo, que eu não estou lembrando aqui, mas todas nós conhecemos, que os céus revelam a glória de Deus, o firmamento anuncia, né, É o as obras da 19, sua mão, 19, isso. E ele falava que aquele índio lá, que não foi nem alcançado pelo evangelho, que ninguém chegou lá para falar, ele tem a natureza, ele tem essa coisa de ver a revelação de Deus em tudo, né? E eu ficava pensando, eu falava, mas pô, ele não conhece Jesus, não tem que passar pela cruz para ser salvo e tal. E eu entendi, né, depois, bem isso, né, que Paulo fala, conforme aquilo que você conhece, você será julgado. Então, se ninguém nunca falou de Jesus para ele, que não é isso, né? A gente sabe que Jesus vai voltar quando todos conhecerem, mas assim, mesmo que, né, ele tem uma série de outras informações a respeito de Deus. tem uma lei gravada no coração do homem, né? Uma Uma lei lei que gravada. busca, é o que ele fala aí no 13, 15, 2, 15. 13. É, No 15 também. é. Então ele fala. Bom, no 10 é interessante que ele fala, mas todos os que fazem o bem, ele dará glória, honra, paz, primeiro aos judeus e também aos gentios, pois Deus não age com favoritismo, né? E depois esse no 13 é o 15 aí, né, Edna, que você falou? É, é o Demonstram a 15. lei gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos acusam e lhes dizem que estão agindo, ou lhes dizem que estão agindo corretamente, né? Quer dizer, a gente sabe quando a gente está fazendo errado, né? Mas a gente tem uma escolha. Aí é que tá o detalhe. O que eu vou escolher, e a gente sempre volta nisso, parece, né? O que eu vou escolher hoje é ficar nesse lugar de dor, de incapacidade, inabilidade, ou eu vou escolher estar ao lado de Jesus, que me capacita, que me dá habilidade, que me dá condições de vencer, né? Porque se não é por ele, a gente não vai vencer, não vai vencer. Não tem força própria, domínio próprio, se não for pela ação do Espírito Santo em mim. Não tem. Não sou boazinha, não sou capaz. Né? Amém? Amém. 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 Fala, Adriana, tá? A Adriana tá ali se coçando. Tá? Mas ela já falou hoje já, Eu Adriana. ouvi. Ah, eu já falei. Bom dia, tudo bem, gente? Ah, eu tô só olhando no espelho, tá difícil. Eu acho que eu vou voltar para a janela. É Mas para que bacana, que Paulo faz isso com a gente, né? é necessário, né? Eu gostei Necessário, né? dessa expressão, né? O capítulo 1 deixa a gente na janela e o 2 leva a gente para o espelho. Gostei dessa, Adriana.
Ai, ai. Olhar o pecado do outro pela janela é muito bom, não é assim? É, Agora, quando a gente se vira para dentro da casa, né? Aí é complicado, não é? é. É que nem Por mãe, isso, né? é, é por isso que a gente falou que não dá para ler o Romanos 1 a partir do 18 sem ler o Romanos 2, O, né, Edith? o A gente 2 até deixa de apontar e começa a se é muito, avaliar. Não adianta. é muito fácil pegar a lei e empurrar na cara do outro, né? A lei sempre, sempre que a gente usa a lei é para nós, sempre. Para o outro E o é ação, interessante, e olha, essa é a ação de Deus. Deus não usa a lei para nós, Deus usa só de misericórdia, né? É só de misericórdia. Hum. e como a palavra é perfeita, ele mesmo já antecipa as perguntas que a gente fazia, né? Se justificando, não é? É, Acho que isso romance é interessante. Ele já está dizendo, você pode perguntar por que Deus faz isso, se ele é bondoso, por que ele está irado, né? Aí ele mesmo já coloca todas as perguntas e respostas que nós usaríamos como desculpa na caminhada, né? é, Eu fiz uma anotação que é legal, né? Eu achei assim, agora que eu vi, né, esse versículo aí, o versículo 4 ele vai mostrar que a paciência de Deus não é um sinal de aprovação. não, Ele está te dando corda, é o que a Adriana acabou, de falar. Mas a oportunidade da gente se arrepender daquilo que a gente está fazendo, é, né? Então, quando a gente ignora essa oportunidade, né, é como se a gente estivesse guardando, né, tesouros, mas tesouros do juízo estão sendo acumulados. Quando a gente não percebe essas oportunidades que Deus está nos dando, e a gente continua fazendo aquilo, sabemos que está errado, porque Deus está usando de misericórdia, e a gente continua fazendo, né? Então, existe esse acúmulo. e essa é uma luta que ela dura a nossa vida toda, né? Por causa da nossa condição de estarmos debaixo do pecado. Aí sempre quando a gente fala, peraí, agora eu ganhei força, agora vai dar certo, se eu não estiver firmada na rocha que é Cristo, se eu não estiver na dependência de Cristo, aí eu caio de novo, aí volta o processo, e Deus tem paciência de novo. O duro é que a gente não se coloca nesse lugar em relação aos outros, né? Quantas vezes eu já ouvi gente falando, não, errou comigo uma vez. Na segunda eu ainda perdoo, terceira tá fora, tá cortado. E eu falo, já pensou se Deus fosse assim com a gente? Gente, A gente tem que imitar a Deus, né? A gente imita a Deus. A gente está aconselhando, a pessoa não está querendo, a pessoa não está querendo, você deixa, abre mão, deixa aí, né? é que nem quando Deus os entregou, né? Deixa aí. Aí, na hora que precisa, isso serve para tudo na vida, para tudo, até com o nosso próprio pecado. Você quer ir por esse caminho? Vai, né? Mas quando a gente se depara com essa paciência, com esse amor grandioso de Deus, como é que a gente não pode ter paciência e amor grandioso pelas pessoas que também pecam, se nós somos exatamente como elas, né? Que lugar de santidade é esse que você quer se colocar, que não é o de Cristo? Qual que é o lugar de santidade de Cristo? Cristo sendo plenamente santo, se fez pecado por nós, para que a gente fosse salvo. E a gente, em vez de se colocar nesse lugar de ajudar o outro a se fortalecer, a gente se coloca no lugar de fariseu que julga, de pedra de tropeço. Quantas vezes a gente foi pedra de tropeço, diminuindo alguém, né? Você acha que a pessoa que está em pecado, a pessoa que já recebeu de Deus a revelação, ela não se sente mal? É claro que ela se sente, nós nos sentimos, ela também se sente. Agora, qual o lugar que Deus se coloca conosco? Vamos lá, se você quer sair desse lugar de pecado, eu estou aqui, né? Eu tenho misericórdia, eu tenho paciência, né? O versículo aí é o 4, né? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com vocês? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento,
Será que a gente é canal de arrependimento para essas pessoas ou de julgamento e exclusão? É, aí fica aquele cri, 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 cri. O evangelho sempre nos confronta, né? Não tem como não nos confrontar. Confronta a gente no nosso pecado, na nossa dependência de Deus, na tolerância de Deus conosco, mas também nos confronta a sermos reino de Deus aqui, embaixadores de Cristo, proclamadores dessa boa nova de que há jeito, de que tem jeito. Tem jeito. Tem jeito através do quê? Do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, né? Aí, essa é a escolha hoje. A dureza conosco e o mimo lá, Senhor, Senhor, de novo, me ajuda, né? Mas quando vem o outro, é a parábola de Jesus lá, né? O que é perdoado de 100, quando vem um que deve 10, não, você que paga, você não pode. Eu posso, eu já estou coberta pelo sangue de Cristo, mas você não, você está em pecado, né? Ai, ai. Bom, já apanhamos muito? Suficiente por hoje? Chega, né? Ai, ai. Ah, eu acho que por isso que hoje poucas pessoas vieram, né? Porque o tema não era fácil. Vamos combinar aqui. Eu mesma não estava querendo vir hoje. Eu vim debaixo de muita disciplina. Ai, Você nem comeu nada, né? Você está em jejum até agora. só tomando água. Ai, ai. Ai, gente, só com vocês eu acho que eu posso ser tão franca assim, né? É nesse espaço que a gente pode ser franco, né? É nesse espaço. O pior é que você fala que é só conosco, não, né? Tá lá no YouTube, né? Ah, eu acho que é melhor não colocar esse lá. Eu acho melhor esse eu não vou colocar lá ou eu vou dar umas editadas, tá bom? Se a gente pudesse editar a vida da gente, né? Ai, ia ser tão bom, né? Ah, ia ser ótimo. Nossa, ia ser maravilhoso. E o bom é que essa história termina feliz, né, gente? Amém. É bom que essa história termina Ai, ai. feliz, no lugar. A gente já sabe o destino, né? Isso é o que nos Amém. traz paz, né? Amém. Vamos orar? Vamos. Quem quer orar? Marinha quer orar por nós? Quero, quero. Ah, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo aqui. Pai, obrigada pelas minhas irmãs, por cada uma que o Senhor trouxe. Obrigada, Pai, pela tua palavra que fala ao nosso coração, ó Deus. Em nome de Obrigada, Jesus. porque mesmo quando o Senhor olha para dentro do meu coração, para dentro do nosso coração, e não vê nada de bom, Senhor, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem paciência, o Senhor nos espera voltar, o Senhor nos dá de novo a oportunidade, o teu amor faz com que a gente refaça, tente, ó Deus, novamente. Isso é maravilhoso, Pai. Muito, muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos alcançou. Aleluia. Obrigada porque é só mesmo pelo teu sangue, pela tua cruz, ó Pai, que a gente pode estar aqui olhando umas para as outras e tentando nos ajudar, ó Deus, nessa caminhada. Muito obrigada. Que o Em Senhor nome de abençoe o Jesus. nosso dia, que o Senhor Aleluia. permita, ó Pai, que essa palavra realmente nos transforme, que essa Aleluia. palavra tenha um impacto, ó Deus, nas nossas ações, naquilo tudo que nós ainda guardamos, ainda como se fosse um tesouro precioso e que nós realmente temos que abrir mão e temos que entregar na tua cruz, Senhor. Que o Senhor visite cada uma das minhas irmãs, que o Senhor visite o meu coração. O Senhor sabe exatamente aquilo, ó Deus, que é difícil, mas é o desejo nosso, ó Pai, estar mais Em nome perto de de Ti. Jesus.
estar Amém, ó Pai. te agradando. Esse é Em o nome nosso de desejo, Jesus, ó Pai. Pai. Nos Amém, ó ajuda em nome de Jesus. Pai. Amém. Aleluia. Amém, ó Pai. Senhor, amém. Amém.